Mas eu peço que o Senhor agora reveste ela, Pai, enquanto ela ministrar esta palavra. Que o Senhor venha brindar ela, que o Senhor venha, Senhor Deus, pelejar para as guerras dela. Porque Tu és o Deus que tudo pode. E enquanto ela ministrar aqui, ó Pai, visita o lar dela, visita, Pai, a família, visita nesta manhã, Senhor Deus, a saúde dela, repreende todo espírito que não te louva, derebe aquela chulha de resto. Pai, em nome de Jesus, repreende o espírito da morte. Pai, toca na saúde da Tua serva, toca na pressão dela agora, toca no sangue, nesse batimento cardíaco, toca nas pernas, Pai, na circulação sanguínea. Eu creio, Pai, eu creio no livramento do Senhor, Pai, da vida da Tua serva nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã, glorificando o nome do Senhor. Louvo a Deus por essa igreja, né? Pelo convite, pela confiança. Eu congrego na Casa de Oração Ministério Senhor de Deus. Sou ovelha da pastora Selma. Trago um abraço da minha pastora, estou aqui sobre a bênção da pastora e quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida das minhas irmãs que me acompanharam hoje. Eu falei que eu estou cercada de Ana hoje, né? Porque uma é Ana Paula, outra é Ana Glória, as intercessoras que estão me acompanhando nesta manhã. E estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele se faz presente nesta manhã. O Senhor já tem falado aos nossos corações, a cada oportunidade aqui o Senhor, Ele tem falado conosco. E eu muito me alegro nesta manhã de ver a minha irmã Ana Paula aqui falando, porque ela é uma fujona, né? Mas o Senhor, Ele tem pego ela e tem feito algo na vida dela. E eu creio, eu tenho orado muito, porque isso aí é igual Jonas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor pega, o Senhor fala. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Eu serei breve nesta manhã, mas o Senhor Ele vai falar aos nossos corações nesta manhã. Uma palavra bem conhecida, mas eu costumo dizer que nós temos o hábito de falar que a palavra do Senhor é conhecida, sim, mas a palavra do Senhor ela também nos renova a cada manhã, ela nos renova a cada dia, porque a palavra do Senhor, para nós estarmos meditando dia após dia, nós estamos meditando nela, porque é ela que nos purifica, é ela que nos santifica, é ela que nos liberta. Então nós não temos que estar falando que a palavra é conhecida, não, a palavra ela é renovada todos os dias para a nossa alma e para o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor que nós vamos meditar nesta manhã fica em Mateus 25. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor nesta manhã. Glória a Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E diz assim, Mateus 25, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Louvado seja Deus. E diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam.
Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senta glorificando o nome do Senhor. Nesta manhã, de repente, nesta manhã, nós não queríamos ouvir essa palavra nesta manhã. De repente, nesta manhã, nós queríamos ouvir, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai nos dar carro, que o Senhor vai nos dar casa, que o Senhor vai abrir porta de emprego, que o Senhor, aleluia, vai nos dar um bom salário. Mas nesta manhã, nós queríamos ouvir esta palavra. De repente, nós queríamos ouvir, aleluia, palavra para levantar o nosso ego. De repente, nós queríamos ouvir uma outra palavra. Mas o Senhor, nesta manhã, o Senhor, Ele me trouxe esta palavra para a minha vida. E o Senhor trouxe esta palavra para a minha vida, para me compartilhar com a igreja. Porque nós estamos vendo, aleluia, nós estamos nos últimos tempos e nós estamos vendo, aleluia, o povo pregar sobre salvação, o povo pregar sobre o reino do céu. É tempo de pregar sobre o reino do céu, porque as almas, aleluia, estão padecendo sem conhecimento da palavra do Senhor. E nós estamos aqui nesta manhã, aleluia, para ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que essas mulheres, aleluia, essas virgens, podemos dizer essas jovens, né? Louvado seja o nome do Senhor. Elas eram em 10, 5 tinham o seu azeite e 5, aleluia, tinham o seu azeite, mas não tinha reserva. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que as 5 que eram prudentes, as 5 que estavam com o seu azeite, aleluia, com reserva, essas, aleluia, entraram para as bodas, porque havia um casamento, e as que não tinham tiveram que comprar. Quando dormiram, todas dormiram. Nós vamos entender, aleluia, que não pode descansar. Sim, podemos descansar, mas podemos descansar com a reserva, aleluia, que é o Espírito Santo em nossas vidas, porque teremos que estar preparados, aleluia. Eu costumo dizer que a nossa preparação é dia após dia, hora após hora, porque a Bíblia mesmo vai dizer que nós não sabemos o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Filho do Homem, aleluia, vier numa hora que eu não estou preparada, se o Filho do Homem vier numa hora que eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, se o Filho do Homem vier numa hora que eu estou falando algo que não é do Senhor, se o Filho do Homem vier numa hora que eu estou, aleluia, fazendo algo que não agrada ao Senhor, fazendo algo que não estou ajudando a ninguém, louvado seja o nome do Senhor, nós temos que estar preparados dia após dia. Eu costumo dizer também, aleluia, quando me perguntam algo, eu aprendi isso, igreja. Vai fazer isto se Jesus não voltar. Agora nós estamos aqui, mas não sabemos quando nós vamos para nossos lares, quando nós estamos, aleluia, em algum lugar. Agora nós estamos na casa do Pai. Ele pode vir agora, sim, e arrebatar a sua igreja. Aqueles que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor, e o que não estão preparados. E nós temos que nos colocar na posição de estar preparado, porque os dias são maus e a vida do Senhor está próxima. Porque quem está como essas loucas, louvado seja o nome do Senhor, são aquelas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que não estão se preparando, aleluia, que não estão meditando na palavra, que não estão, aleluia, orando, que não estão jejuando,
fechou. E a porta vai se fechar. E nós que somos servos do Senhor, e nós que estamos buscando a presença do Senhor, precisamos, aleluia, estar voltado para isso. Precisamos estar voltado para o reino do céu, porque as coisas, aleluia, materiais vão ficar, o que é terreno vai ficar, mas o que é do céu vai continuar. E nós temos que estar preparados, igreja. Nesse capítulo 25 de Mateus, também vem falando dos 10 talentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor, Ele tem falado diretamente aos nossos corações, porque o reino do céu, Ele é tomada força. Às vezes estamos fazendo algo, o Senhor tem me chamado a atenção para muitas coisas. Às vezes estamos fazendo algo que para nós, aleluia, não tem importância, mas será que tem importância para o céu? Porque o Senhor, Ele não vê como a gente vê. Ele não vê, aleluia, como o homem vê. Às vezes estamos fazendo algo, aleluia, que para nós não tem importância, mas será que tem importância para o Senhor? Será que está agradando ao Senhor? Será que está, aleluia, agradando o Mestre? Será que Ele está olhando para mim e está dizendo, aleluia, isso, minha serva, é desse jeito? Será que Ele está fazendo isso, olhando para mim, mediante as minhas atitudes, mediante, aleluia, as minhas palavras? Porque nós não temos que ficar como essas 5. De repente, alguém vai pensar, poxa, mas elas, as 5 prudentes, não podia dar o azeite para elas? Não podia emprestar? Não, porque isso é individual. A salvação é individual. O azeite para mim é individual, o azeite para você é individual. O Senhor, Ele dá a cada um de nós, mas é na individualidade. É na medida que nós estamos priorizando o Senhor, é na medida que nós estamos buscando ao Senhor, é na medida, aleluia, que nós estamos nos consagrando ao Senhor. E o Senhor, Ele vai transportando o azeite na nossa vida. E eu não posso dar ao pastor, eu não posso dar à minha irmã, porque ela busca o dele e eu busco o meu. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode dar a ninguém. Então elas não foram ruins, porque elas se prepararam. Elas tinham azeite na reserva, porque a lamparina, aleluia, para ela permanecer acesa, ela tem que ter algo para poder suster o fogo. Aleluia. O das loucas foram se apagando, tanto que elas falaram, a nossa lâmpada está se apagando. Está se apagando porque não tinha reserva. As prudentes, elas tinham reserva e dava tempo de esperar o noivo, porque a Bíblia vai dizer que o noivo tardou, ou seja, o noivo demorou, mas ele chegou. Naquela época, as lâmpadas era para clarear, era para iluminar o caminho quando o esposo vinha chegando. A lâmpada era para clarear aquele caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos meditar, imaginar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa lâmpada tem que estar acesa, porque no dia em que o Filho do Homem vier buscar a tua igreja, a nossa lâmpada tem que estar acesa, porque Ele vai olhar no meio da escuridão, aleluia, e vai ver a nossa lâmpada acesa no meio das trevas, porque a luz tem que brilhar no meio das trevas. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aquele que está com a lamparina acesa, esse o Senhor irá buscar, esse o Senhor irá arrebatar, porque a tua lâmpada vai estar brilhando acesa no meio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Se a lâmpada tiver sem o azeite, ela vai se apagar. E quando ela se apagar, não tem como o Senhor te ver, porque você está em treva. A
Mantenha a lamparina acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina uma escuridão. Imagina uma escuridão. E também você será com a tua lâmpada acesa. Todos vão te ver. Porque a tua lamparina está acesa. O Espírito Santo do Senhor está brilhando na tua cara, no teu rosto, na tua testa. O Espírito Santo do Senhor está brilhando. E todos podem ver quando a luz resplandece. Aleluia! Quando a luz resplandece no meio das trevas, todos podem ver e vão achar algo diferente. Ela está diferente, ele está diferente, mas é o brilho do Espírito Santo que reflete sobre a igreja do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter muita atenção com as coisas do Senhor, porque tem tanta coisa acontecendo, igreja. As pessoas estão sendo enganadas por nada, mas é por isso que o Senhor, Ele nos adverte para nós meditarmos na palavra, porque a vida do Senhor está próxima e cada dia mais. Aleluia! Os sinais estão se cumprindo, cada dia mais os sinais estão aparecendo, cada dia mais as coisas estão acontecendo. Aleluia! Mas nós que somos igreja do Senhor, nós temos que estar começando prudentes, porque quando o noivo chegar, eu quero entrar pelas portas. Eu não quero ouvir, eu não quero ir buscar. E quando eu voltar, a porta está fechada. E eu ouvi: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que a igreja também não quer ouvir isso do Senhor. Mas espera aí, eu não quero ouvir, mas eu estou fazendo por onde? Eu não quero ouvir, mas eu estou atenta à palavra do Senhor, estou vigilante, porque aqui vai dizer, aleluia, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E o que nós entendemos com vigiar? O que nós entendemos com vigiar? É vigiar em todo tempo, é vigiar nas palavras, é vigiar nas atitudes, é vigiar, aleluia, aonde vai, é vigiar nas companhias, é vigiar em todo tempo, porque não sabemos o dia nem a hora. É vigiar na hora de falar mal do irmão, é vigiar na hora de falar mal das irmãs, porque o Senhor está vendo, aleluia. E nós temos que ficar atento a tudo isso, igreja, porque o Mestre está voltando e Ele tem alertado a igreja: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Porque nós estamos vendo pessoas, aleluia, servos do Senhor, que ainda não acreditam, servos do Senhor, aleluia, que não acreditam que a vida do Mestre está próxima, que não acredita, aleluia, que ainda duvida, porque eu já ouço isso desde quando eu nasci, eu já ouço isso já há muitos anos, e isso não aconteceu. Será que isso ainda vai acontecer? Oh, aleluia, triste é quando nós ouvimos isso da boca de um servo do Senhor. Está como as loucas, não tem reserva, não está buscando reserva, não está buscando a presença do Espírito Santo para a sua vida, porque a vida do Mestre está próxima, igreja. A cada dia eu vejo isso, cada dia que se passa. Por isso nós temos que nos santificar, nos purificar a cada dia.
vai fazer 3 meses que eu perdi minha mãe, agora no final do mês de abril, perdi minha mãe. E eu tenho aprendido muita coisa, igreja, depois desse acontecido. E eu sempre orando pela vida da minha mãe, pedindo ao Senhor, que eu não queria que a minha mãe descesse a sepultura sem reconhecer o Senhor como suficiente Salvador da sua vida. E desde janeiro minha mãe fez os exames, né? Então constou que ela estava com problema renal nos rins. E daí para cá começou o processo. E eu tive no monte antes. E no monte o Senhor colocou no meu coração de fazer uma oração na minha casa. E eu chamei as irmãs para ir na minha casa fazer oração. E as irmãs foram. E nesse dia, dessa oração em casa, no dia 5 de março, o Senhor trabalhando, e eu olhei para minha mãe e fiz um apelo para minha mãe, igreja. A minha mãe, ela aceitou o Senhor nesse dia, na minha casa. E foi uma coisa assim, do Senhor, do Espírito Santo para a minha vida e para a vida dela, porque a minha mãe era uma pessoa muito difícil. E a minha mãe não chorava, a minha mãe era muito difícil chorar. Eu não via minha mãe chorar. E nesse dia minha mãe chorou tanto, e aquilo ali já acalmou meu coração, porque ela chorou, foi um quebrantamento do Senhor para a vida dela. E quando foi no dia 30 de abril, minha mãe partiu. E eu confesso à igreja que tem sido muito difícil, mas o Senhor ele tem me sustentado. E eu, com essa palavra, igreja, eu tenho aprendido que nós temos que buscar o reino do céu, porque a gente não sabe o dia nem a hora. E se nós estamos buscando a presença do Senhor, nós temos que continuar, porque senão nós vamos, como diz aí, né? Nós vamos nadar e morrer na praia. Então nós temos que ter um conserto, nós temos que ter um conserto diante do Senhor, porque os dias são maus, mas o Senhor tem salvação para cada um de nós. E essa salvação é individual para a minha vida e é individual para a tua vida. Então cada um, aleluia, que tem que lutar pela sua, porque a Bíblia vai dizer que o céu é tomada força. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar lá. E nós ouvimos tantas pessoas falar que todo mundo vai entrar no céu. Quando fala para mim, eu digo não é todo mundo que vai entrar no céu. Porque as pessoas acham que todos vão entrar no céu, o macumbeiro vai entrar no céu, todo mundo vai entrar no céu. Não, a Bíblia é bem clara quando ela vem dizendo, mas as pessoas não aceitam o servo de Deus falar que não é todo mundo que vai entrar no céu. Sabe o que eles acham? Que nós somos os santarrão, que nós somos, aleluia, que nós queremos ser melhor. Não, nós não queremos ser melhor. É a Bíblia que fala, é a Bíblia que diz isso. Mas nós não devemos nos calar, nós temos que falar a verdade. É como eu falo na minha casa, é céu e inferno. Você que escolhe o teu caminho aqui. Depois que morrer não tem como escolher mais nada não. É aqui que nós escolhemos. Meu neto fala assim, minha avó, tudo fala que é só inferno, porque é verdade. Você vai escolher o céu, você vai escolher o inferno. A porta estreita e a porta larga. Você vai escolher para qual que você vai querer ir. Eu tenho que alertar, eu tenho que falar. Não posso dizer não, todo mundo vai
seja o nome do Senhor. E eu quero que a igreja fique com essas palavras em nome de Jesus. Eu gostaria de estar louvando o hino. A irmã pode colocar para mim, por favor? Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Aleluia.